Meu enteado disse que eu não era família de verdade, então parei de agir como tal. Cancelei o casamento dele, peguei de volta cada centavo e fui embora. Agora ele está falido, divorciado e postando histórias tristes online, mas eu não devo nada a ele. Olá Reddit. Passei 12 anos criando uma criança que não era minha, ensinei, alimentei, construí um futuro para ele e um dia ele decidiu que eu era só o cara que paga as coisas. Tudo bem, eu me afastei, mas eles não tinham terminado de tentar me puxar de volta. Antes de chegar lá, deixe-me começar do começo. Sou Jack Callahan, 34 anos. Administro Callahan Sons com meu irmão Frank. Começamos com uma caminhonete velha e 2 pais, só isso. Você aprende muito quando o banco não empresta um centavo e você ainda precisa comer. Sou dono da minha casa sem dívidas. Conserto minha própria pia, tapo meu próprio telhado, afio minhas próprias lâminas de cortador. Nada chique, mas tudo funciona. Conheci Laura em um mutirão comunitário. A cidade queria voluntários enquanto colocávamos novamente grama em um parque destruído por um torneio da Liga de Verão. Eu estava marcando linhas e desenrolando a grama, ela estava lá com um pegador de lixo e um saco de resíduos, rabo de cavalo saindo por um boné, nariz queimado de sol, sempre em movimento, sem reclamar. Trocamos algumas piadas sobre pessoas que deixam embalagens de lanche a 3 metros de uma lixeira. Ela riu, perguntou se eu era o cara por trás dos grandes canteiros de flores em frente à biblioteca. Eu era. Ela disse que o filho dela tinha reparado neles. Foi assim que conheci Eli, 9 anos, magro, escondido atrás da perna dela com um caderno de desenhos pressionado contra o peito. Ofereci uma bebida esportiva do meu cooler. Ele pegou e apenas me encarou como se eu tivesse entregado uma cobra. Nada de obrigado, nada de sorriso. Laura disse desculpa. O pai dele foi embora quando ele tinha 4 anos. Ele não é bom com pessoas novas. Eu apenas concordei. Tudo bem, bagagem, justo. Continuamos esbarrando um no outro. Eu os via no parque ou ela parava no diner do Rust, onde eu tomava café da manhã antes de ir aos trabalhos. Começamos a conversar, depois café, depois jantar. 6 meses depois, a escola me ligou no meio de uma terça-feira. A secretária pediu pelo Sr. Callahan. Pensei que era número errado. Não era. Eu estava registrado como contato de emergência do Eli. Ele tinha caído do brinquedo de escalar no recreio, possível braço quebrado. Larguei um ancinho onde estava e dirigi até lá com pedaços de mulch grudados nas botas. Encontrei-o na enfermaria, bochechas molhadas tentando ser forte. Eu disse, ei, garoto, aquele negócio pulou em você? Ele deu meio sorriso. No pronto-socorro, sentei naquela cadeira de plástico e segurei a mão boa dele enquanto esperávamos por Laura. Não estava quebrado, apenas uma torção feia, tipóia por algumas semanas. Pouco antes de Laura entrar, ele sussurrou, obrigado por vir, Jack. Voz baixinha, como confessando um segredo. Depois disso, ele começou a ficar na minha garagem quando eu afiava lâminas. Ensinei-o a jogar beisebol. O garoto tinha todo o braço, nenhuma perna. Trabalhamos nisso. Sábados se tornaram rustes. Ele afogava panquecas em xarope enquanto eu rabiscava planos de trabalho em guardanapos. Você pode fazer nosso quintal parecer a biblioteca? Ele perguntou. Talvez não tão grande, eu disse, mas podemos deixá-lo limpo. Construímos uma casa na árvore, levou 3 fins de semana. Ele manejava o martelo como se tivesse dívida com ele e esmagou o polegar uma vez. Ele puxou o ar, olhos cheios d'água, mas não chorou. Você está bem, eu disse, e ele ficou orgulhoso disso. Plantamos uma horta pequena, tomates e pimentas. Ele verificava tudo de manhã como se estivesse guardando um tesouro. Uma noite, ele estava na mesa da cozinha, papéis da escola por todo lado, 10 anos então. Pai, pode me ajudar com isso? Eu congelei como se minhas botas estivessem coladas no chão. Como você me chamou? Ele levantou o olhar, realmente confuso. Pai. Eu não fiz discurso, apenas assenti e puxei uma cadeira. Depois que ele foi dormir, escrevi a data no meu caderno, 12 de outubro. Eu e Laura nos casamos quando ele tinha 11 anos. Igreja pequena, café e bolo no porão depois. Ele usou um terninho, sério como um juiz, levou o trabalho de porta-alianças como se estivesse guardando joias da coroa. Depois das fotos, ele me abraçou e disse, estou feliz por ter um pai de verdade agora. Tive que virar a cabeça por um segundo. Ele não viu, mas aquela frase atingiu algo que eu nem sabia que estava ali.
Abri um fundo universitário naquele inverno. 5.000 para começar, depois 200 por mês, todo mês, sem desculpas. Gosto de números que se movem na direção certa. No aniversário de 16 anos dele, estava em 17.000. Enquanto isso, eu cobria o dia a dia, chuteiras quando ele jogava a bola, papel e canetas quando começou a desenhar, preparação para o SAT porque ele disse que precisava. Quando fez 16, encontrei um Honda Civic com mais quilômetros do que estilo, troquei os fluidos eu mesmo, coloquei-o no meu seguro, paguei os primeiros 6 meses para que ele pudesse se estabilizar. Mantivemos a rotina no Roosts. Às vezes ele ia ajudar em um trabalho no sábado. Nada pesado, apenas espalhar mulch, arrastar um ancinho, levar bebidas geladas para os caras. Ele gostava dos equipamentos, me bombardeava com perguntas. O que essa máquina faz? Por que você corta essa borda primeiro? Como você calcula o preço de um trabalho? Mostrei-lhe o básico. Você faz o orçamento honestamente, eu disse. Prometa o que pode entregar e depois entregue mais limpo do que prometeu. Ao final daquele primeiro verão ajudando, ele era melhor com um aparador de bordas do que alguns adultos que eu tinha contratado. Voltamos para casa à tarde num domingo quente, camisas grudadas, mãos machucadas de pá. Sentamos na varanda com limonada, quietos, terra sob as unhas. Ele olhou para o caminhão na entrada e depois para mim. Acha que eu poderia administrar o negócio algum dia? Claro que sim, garoto, eu disse. Calarra Indy Sons. Você seria a parte Sons. Ele sorriu como se tivesse desbloqueado um nível. Não disse mais nada, não precisava. O ensino médio muda crianças, mas não esperava que mudasse a forma como meu próprio filho dizia meu nome. Eli fez 15, e em algum momento entre as férias de verão e o segundo ano, pai desapareceu. A primeira vez que aconteceu, estávamos à mesa do jantar. Jack, passa o sal. Eu congelei no meio da mordida. Laura nem levantou o olhar do prato. Era como se ela não tivesse ouvido a diferença. Eu fiz isso, não era só o nome, era tudo. Portas se fechando com mais frequência, fones de ouvido colocados mesmo quando nenhuma música estava tocando, conversas virando resmungos ou respostas de uma palavra. Se eu perguntava sobre a escola, ele dava de ombros. Se eu perguntava para onde ele ia, eu recebia um sai. O garoto que costumava me mostrar desenhos e pedir para ir junto aos trabalhos agora agia como se falar comigo fosse um fardo. Depois vieram as pequenas cutucadas que não pareciam grandes coisas sozinhas, mas se acumulavam. Na escola, um formulário de permissão chegou em casa e notei que ele tinha riscado pai Jack Callahan escrito tutor, assim, como se aqueles anos de casas na árvore, panquecas e visitas ao hospital não importassem. Laura me disse para não pensar demais nisso, ele é só um adolescente, não leve para o lado pessoal. Fácil dizer quando não era o nome dela sendo riscado nos formulários. Então os pedidos começaram a se acumular, tênis, celulares, viagens, seguro 12 por mês em média. Comecei a anotar em um caderno só para ver como tudo ficava. Nenhum único obrigado. E então Tom apareceu de novo, não fisicamente, só mensagens e ligações aleatórias. Depois de mais de uma década desaparecido, ele começou a mandar $50 aqui, $100 ali, só o suficiente para fazer barulho. E de repente pai era Tom de novo. Meu pai diz que eu deveria me inscrever em escola de arte. Meu pai acha que você é rígido demais com notas. Tom nem sabia quais eram as notas do Eli, mas aparentemente ele o entendia. Uma noite passei pelo quarto de Eli e ouvi falando com um amigo. Jack é tão irritante, sempre perguntando para onde eu vou, o que estou fazendo. Sim, ele paga por tudo, mas tipo, é isso que pais fazem. Meu pai de verdade me entende. Eu não entrei, não disse nada, só fiquei ali parado e percebi que talvez eu não fosse mais o pai dele, talvez eu fosse só o cara pagando a conta. Por essa época Caleb entrou na nossa equipe, 19 anos, recém-saído da escola técnica, tentando descobrir seu próximo passo. Na primeira semana de trabalho ele chegava 10 minutos mais cedo, fazia perguntas que ninguém mais se preocupava em fazer. Ei chefe, pode me mostrar como ler essas plantas? Chefe, como você calcula o preço de algo assim? Ele me chamava de chefe com um respeito que eu não sentia na minha própria casa havia anos. Comecei a ensinar tudo a ele, como cotar serviços, manter equipamentos, lidar com clientes que tentam regatear. Ele absorvia tudo. Era bom mostrar para alguém que realmente se importava como esse negócio funcionava. Tentei oferecer o mesmo a ele. Uma tarde perguntei se ele queria aprender a fazer orçamento de um contrato de paisagismo. Não, estou de boa,
ele disse sem levantar os olhos do celular. Tom diz que você cobra demais mesmo. Essa foi a última vez que toquei no assunto. 2 dias depois eu mostrei para Caleb como fazer. Ele anotou e fez perguntas. O contraste não poderia ser mais alto. Quando Eli fez 17, o padrão estava estabelecido, ele aparecia na cozinha, pedia dinheiro e sumia de novo. Os obrigados tinham desaparecido, o respeito tinha desaparecido. O garoto que um dia falou sobre administrar o negócio não queria nada com isso nem comigo. Uma noite sentei no meu caminhão depois do trabalho com meu caderno aberto folheando as páginas. 47 mil dólares gastos ao longo de 7 anos. Isso não incluía a hipoteca, a comida, as luzes que ficavam acesas, só extras, tênis, viagens, tecnologia, aulas de arte, seguro, tudo. Eli passou pelo caminhão a caminho de encontrar amigos, fones no ouvido, cabeça baixa, nem olhou na minha direção. Eu o vi desaparecer pela calçada e fechei o caderno. Eu costumava dizer a mim mesmo que era só uma fase, que ele superaria, que um dia lembraria de tudo que fiz e valorizaria. Mas vendo ele se afastar daquele jeito eu sabia a verdade. Não era uma fase, era quem ele tinha decidido que eu era agora. E quem eu era, aparentemente, era só Jack. Quando Eli fez 21 anos eu tinha pago por 4 anos de faculdade e o vi atravessar um palco com um diploma na mão, 60 mil dólares em mensalidades, livros e moradia, cada centavo pago sem reclamar. Logo após a formatura ele pediu Hannah em casamento. Ela tinha 23 anos, enfermeira pediátrica, educada, equilibrada, o tipo de pessoa que envia bilhetes de agradecimento por jantares de aniversário. Gostei dela de cara. Paguei pela festa de noivado deles, aluguel do restaurante, comida, tudo. As pessoas brindaram, tiraram fotos e a família de Hannah continuava me agradecendo. Tom não apareceu, nem mensagem, nem cartão. Não posso dizer que fiquei surpreso. Foi então que decidi algo em que pensava há anos. Eu queria que Eli carregasse o nome Callahan. Eu tinha sido pai dele em todos os sentidos que importavam, mas queria tornar isso oficial, legal, permanente. Meu advogado preparou os papéis de adoção, tudo pronto. Imaginei que seria o melhor presente de casamento que eu poderia dar a ele. Alguns meses antes do casamento pedi que ele me encontrasse para almoçar no Rush's, nosso antigo ponto dos sábados. Ele entrou usando uma camisa social e aquele olhar distraído pela metade que ele sempre tinha agora. Pedimos hambúrgueres e o papo furado durou cerca de 3 minutos. Então deslizei uma pasta pela mesa. Eli, sou seu pai há 12 anos, eu disse. Você está começando sua própria família agora, quero tornar isso oficial. Quero que você seja meu filho legalmente, o nome Callahan é seu se você quiser. Ele abriu a pasta e encarou a papelada como se estivesse escrita em outra língua. Seu rosto não se iluminou, não mostrou um sinal de emoção, só aquela expressão tensa e estranha. Uau, isso eu preciso pensar sobre isso, ele disse. Claro, eu respondi, leve o tempo que precisar, sem pressão, mas havia pressão e ele sabia disso. Meu coração estava ali naquela mesa ao lado da garrafa de ketchup. Cerca de uma semana depois eu passei pela cozinha enquanto ele estava no chuveiro. O telefone dele acendeu no balcão, uma prévia de mensagem de Tom, não deixe ele te pressionar com essa besteira de adoção. Eu não fucei, não toquei no telefone, mas meu estômago virou. Tom sabia, o que significava que Eli tinha contado para ele. Ele ainda não tinha me dado uma resposta, mas já tinha conversado sobre isso com o cara que desapareceu quando ele tinha 4 anos. Alguns dias depois Eli veio me procurar. Ei, sobre aquela coisa da adoção, ele começou. Eu agradeço, mas acho que não consigo fazer isso. Por que não? Ele não encontrou meu olhar. Parece que eu estaria pagando Tom, ele ainda é meu pai, sabe, não seria justo com ele. Eu assenti, dobrei os papéis e coloquei de volta na pasta. Sua escolha, garoto. O homem que o abandonou por 17 anos importava mais do que o homem que aparecia todos os dias. Naquela noite contei a Laura. Ela estava lavando a louça. Ele disse não por causa do Tom, eu disse. Ela suspirou. Ele está só confuso, Jack, dê tempo a ele. Laura, Tom manda $20 no Natal, é esse o cara que ele tem medo de apagar. Você está exagerando, é só um pedaço de papel. Não é, eu disse, mas tudo bem. E naquele momento eu soube que ela nunca ficaria do meu lado quando se tratava do Eli. Tentei mais uma vez falar com ele, perguntei se ele queria ir comigo em um grande serviço de jardinagem comercial para conversarmos. Estávamos estacionados no caminhão, comendo sanduíches entre uma parada e outra.
Você está prestes a ser o marido, eu disse. Quero ter certeza de que você está bem encaminhado. Eu sei, ele disse, eu agradeço tudo o que você fez. Agradece mesmo, porque parece que eu sou só o cara que paga as coisas. Isso não é justo, Jack, ele disse na defensiva. Então me diga o que eu sou para você. Silêncio. Ele ficou olhando pela janela como se eu nem estivesse ali. Eu não sei o que você quer que eu diga, ele murmurou finalmente. Nada, eu disse, deixa para lá. E essa foi a última conversa desse tipo. Apesar de tudo estar tão vazio, continuei pagando. 58 mil estavam no fundo do casamento. Eu assinei cheques, local da cerimônia, buffet, fotógrafo, banda. 21 mil foram embora antes de eu piscar. Hannah me agradecia sempre que eu assinava um cheque ou mostrava o progresso no arco. Eli só assentava, sem empolgação, sem gratidão. Uma noite eu estava na garagem lixando o arco perto da meia-noite, mãos travadas, serragem grudada na camisa. Frank passou para deixar algumas ferramentas. Ele olhou para o arco e depois para mim. Você está realmente indo com tudo nisso, hein? Ele é meu filho, eu disse. Frank não respondeu de imediato. É mesmo. Porque do jeito que vejo ele não age como tal. Eu não respondi, só continuei lixando. Construí aquele arco do mesmo jeito que construí tudo para ele, com a esperança de que um dia ele visse o que tudo aquilo significava. Ele nunca viu. Quando o casamento de Eli estava a poucos meses de distância, Callahan Sons estava na melhor fase da história. Crescemos de eu e Frank em uma caminhonete enferrujada para uma equipe de 12 pessoas com contratos pelo condado inteiro. Cuidávamos de camp escolares, manutenção de associações de moradores e até de um campo de golfe que mandava cheques tão grandes que eu conferi os totais 2 vezes. Tivemos um faturamento próximo de 850 mil naquele ano e, depois da folha de pagamento e despesas, eu liquidei cerca de 120 mil. Nada mal para uma empresa que começou com 2 pás e nenhum plano de reserva. Sempre imaginei que o nome da empresa significaria mais do que só o meu. Callahan Sons deveria significar algo, um negócio que viveria além de mim. Meu plano era simples. Quando ele estivesse casado e estabilizado, eu lhe ofereceria 30% da empresa e ensinaria tudo o que ele precisaria para assumi-la um dia. Pedi ao advogado que preparasse os documentos e planejei apresentá-los no jantar de ensaio, um verdadeiro movimento de legado. 3 meses antes do casamento, chamei Eli ao escritório. Ele apareceu com um moletom e tênis, reclinado na cadeira como se preferisse estar em qualquer outro lugar. Coloquei o acordo de sociedade na frente dele. Quero falar sobre o seu futuro, eu disse. Depois do casamento, depois que você e Hannah estiverem instalados. Ele passou os olhos pela primeira página. O que é isso 30% de Callahan Sons? Você entraria em tempo integral, aprenderia tudo e quando eu me aposentasse o negócio seria seu. O rosto dele não mostrou empolgação, só um olhar como se eu o tivesse encurralado. Uau, isso é realmente generoso. Você me disse uma vez que queria administrar a empresa algum dia, eu lembrei para ele na varanda, lembra? Eu era uma criança, eu não sabia realmente o que eu queria. O que você quer agora? Não tenho certeza, posso pensar sobre isso. Claro, mas por dentro eu sabia como isso ia terminar. Uma semana depois passei pelo laptop dele na mesa da cozinha, ele estava aberto e um grupo de conversa estava na tela. Eu não fui atrás, não precisei, as palavras estavam bem ali. Jack me ofereceu uma sociedade na empresa de jardinagem dele. Mano, isso é top, dinheiro fácil. Mas eu não quero ficar preso fazendo jardinagem para sempre. KKK, o que há de errado com jardinagem? Não é meu sonho. Tom diz que eu deveria buscar algo criativo, design talvez. Tom, seu pai de verdade. Ele me entende. Jack só quer que eu seja um cortador de grama glorificado. Mas ele tem pagado sua vida inteira. Isso é o que pais fazem, não é como se eu devesse meu futuro inteiro a ele. Verdade, se eu aceitar a sociedade fico preso ao Jack para sempre. Só quero passar pelo casamento e descobrir meu próprio caminho. Tirei fotos da tela com meu celular e fui embora. 2 dias depois promovi Caleb. Ele estava conosco havia 4 anos naquela época, chegava cedo, nunca reclamava, fazia perguntas que importavam. Chamei-o ao escritório e ofereci a ele o cargo de líder de equipe, 55 mil de salário base e mais participação nos lucros. Os olhos dele encheram de lágrimas. Chefe, eu nem sei o que dizer. Eu não vou decepcionar o senhor. É tudo o que eu preciso, eu disse,
vendo ele sair do escritório com os ombros erguidos. Pensei, é isso que gratidão parece. Ele nunca vai entender isso. Na semana seguinte eu disse a ele que tinha visto as mensagens. Não adoçei nada. Eu vi o grupo de conversa, a parte onde você chamou o trabalho da minha vida de trabalho de gramado glorificado. O rosto dele perdeu a cor. Jack, eu não quis dizer desse jeito. Deixa eu terminar. Eu construí essa empresa do nada, sem empréstimos, sem ajuda. A maioria dos garotos mataria por uma oportunidade como essa. Eu agradeço, de verdade, mas não é o que eu quero fazer. Tudo que eu vejo é você pegando e não dando nada em troca. Eu nunca te pedi para fazer tudo isso, ele rebateu. Você está certo, eu disse, não pediu. Eu escolhi fazer porque achei que você fosse meu filho. Ele saiu batendo a porta atrás de si. Quando Laura descobriu, ela ficou do lado dele imediatamente. Você não pode forçar ele a assumir sua empresa, Jack, talvez o Tom entenda ele melhor. Essa frase ficou entre nós por um longo tempo. Eu disse por fim, talvez entenda mesmo. Sentei no meu caminhão naquela noite com o contrato de sociedade no banco do passageiro e as capturas de tela no meu celular. Olhei para ambos por um longo tempo antes de rasgar o acordo ao meio. Mandei mensagem ao meu advogado cancelando a transferência, mudança de planos. Eu não estava mais com raiva. A raiva se consome. O que senti agora era outra coisa, uma clareza fria e limpa. Eu estava construindo um legado para alguém que via isso como uma sentença de prisão. Eu estava acabado. O jantar de ensaio era dali a 3 semanas. Eu ainda estava assinando cheques, local da cerimônia, buffet, fotógrafo, banda. O arco estava quase pronto na garagem. Tudo parecia igual na superfície, mas algo em mim tinha mudado. Ele tinha dito não ao meu nome, tinha dito não à minha empresa e lá estava eu ainda pagando pelo casamento dele como se nada tivesse mudado, mas tinha. Eu sabia e lá no fundo acho que ele sabia também. Aquela seria a última vez que eu gastaria um centavo em um futuro que ele não queria. Um mês antes do casamento estávamos fazendo a inspeção final do local, eu, Laura, Eli e Hannah. A coordenadora nos guiou por cada detalhe, arranjos de assentos, buffet, iluminação, tudo pronto, todos os valores finais vencendo em 2 semanas. Na superfície parecia um casamento perfeito tomando forma, por baixo eu me sentia como se estivesse em um evento de desconhecidos. Terminamos e começamos a caminhar para o estacionamento. Foi quando Eli disse, casual, como se estivesse falando do clima. Ah, a propósito, eu pedi para o Tom ser meu padrinho. Eu parei de andar. O quê? É, ele disse mexendo no celular. A Hannah vai ter a irmã dela como dama de honra, então eu vou ter o Tom. O Ita ainda é meu padrinho. Eu encarei ele. E eu? Ele levantou o olhar confuso, como se a ideia nem tivesse passado pela cabeça dele. Você vai sentar com a mãe, não é grande coisa. Os olhos de Hannah iam de um para o outro, claramente desconfortáveis. Laura não disse uma palavra. Eu só assenti e caminhei até o carro. A viagem de volta para casa foi silenciosa por um tempo. Finalmente Laura falou. Você está chateado por causa do padrinho. O que você acha? Eu disse. Ele só está tentando se reconectar com Tom. Isso é saudável. Saudável tudo bem, eu disse, desrespeito não. Quando chegamos em casa fui direto ao meu escritório. Peguei a pilha de lembretes que estava na minha gaveta havia meses. Capturas de tela da conversa onde eu fui chamado de cortador de grama glorificado, os papéis de adoção que ele rejeitou, o contrato de sociedade que eu rasguei ao meio. Depois abri meu aplicativo bancário. 40 mil no fundo do casamento, 18 mil já gastos em depósitos. Pensei em cada momento que levou até ali, a visita ao pronto-socorro, os cafés da manhã de sábado, a faculdade, a casa da árvore, cada vez que eu apareci enquanto Tom sumia. E agora Tom, o homem que nunca esteve presente nem nos aniversários, era o padrinho. Eu não fiquei com raiva por muito tempo. Algo mais frio tomou o lugar. Uma decisão simples, que eu tinha terminado de interpretar um papel em uma história da qual eu claramente não fazia parte. Naquela noite comecei a fazer ligações. Liguei para o local. Preciso cancelar nossa reserva. Eles me disseram que eu perderia o depósito de $8.000. Eu disse que tudo bem. Liguei para o buffet. Cancelem o pedido. Mais $2.000 perdidos. Às 10h15 fotógrafo, banda e florista já estavam cancelados também.
Transferi os 40 mil restantes de volta para minha conta de poupança e anunciei o arco de madeira personalizado que eu tinha construído online por $100 ou melhor oferta. Na manhã seguinte ele entrou em casa furioso, rosto vermelho e tremendo. Que diabos, Jack, você cancelou meu casamento. Eu parei de pagar pelo seu casamento, eu disse calmamente, há uma diferença. Você não pode simplesmente fazer isso. Peguei meu celular e mostrei para ele as capturas de tela. Você disse que não queria ficar preso a mim para sempre, você chamou meu negócio de trabalho de gramado glorificado, você rejeitou meu nome, rejeitou a sociedade, mas aceita meu dinheiro. Isso foi tirado de contexto, ele gaguejou. Você não pode contexto, eu disse. Aqui está o contexto, eu te criei por 12 anos, paguei por tudo, tentei fazer de você meu filho legalmente, profissionalmente, de todas as formas possíveis. Você disse não a tudo isso, então terminei. Você está arruinando minha vida, ele gritou. Não, Eli, eu disse, eu só não estou financiando mais. Você é um adulto, se vire. Laura estava chorando na porta. Jack, por favor, pense no que você está fazendo. Por anos eu pensei, eu disse, e você nunca esteve do meu lado, nem quando ele parou de me chamar de pai, nem quando rejeitou a adoção, nem quando destruiu meu negócio, você o defendeu todas as vezes. Ele é meu filho, ela gritou. E eu era seu marido, eu disse. Era. O rosto dela ficou pálido. Era. Estou dando entrada no divórcio, eu disse. Você e Eli podem resolver o casamento juntos, o Tom pode ajudar ou qualquer outra pessoa que vocês queiram, estou fora. Você está nos abandonando, Eli gritou. Você me abandonou há muito tempo, eu disse, eu só finalmente percebi. Naquela noite arrumei uma mala e fui para a casa do Frank. Em uma semana eu havia dado entrada no divórcio e contatado um corretor. Um mês depois a casa estava à venda. Eu não estava perdendo tempo. Bloqueei os números deles, apaguei os e-mails e joguei o caderno onde eu anotava cada despesa no lixo de um posto de gasolina. Pela primeira vez em mais de uma década eu não me sentia pesado. Eu não estava amargo nem triste, eu só me sentia livre. Eu passei 12 anos pagando por amor, respeito e lealdade que nunca vieram e, quando finalmente parei de pagar, percebi que tinha sido o melhor investimento que já fiz. A primeira rachadura apareceu quase imediatamente depois que saí do casamento. Eli ligou para Tom em pânico pedindo ajuda. A resposta de Tom foi exatamente o que eu esperava. Cara, eu adoraria, mas estou entre empregos agora, o dinheiro está curto, talvez você consiga um empréstimo pequeno ou algo assim. Uma semana depois Tom parou de responder completamente. O homem que Eli não queria pagar desapareceu de novo assim que apareceu uma conta para pagar. Com meu dinheiro fora e Tom desaparecido, Eli e Laura correram para remendar as coisas. Eles pegaram emprestado $5.000 dos pais de Laura, mesmo eles deixando claro que não estavam felizes com isso. Eli estourou 2 cartões de crédito para conseguir mais $8.000. Eles encontraram um salão do VFW por $400, encomendaram bandejas de comida do Costco e compraram decorações na loja de $1. A música era só uma caixa de som Bluetooth e uma playlist feita por um amigo de alguém. O casamento que antes havia sido planejado como um evento de $58.000 agora mal chegava a $6.000 no total. Tom apareceu atrasado, 20 minutos depois da cerimônia começar, usando jeans e uma camisa amarrotada. Ele fingiu ser o pai orgulhoso tempo suficiente para tirar fotos para o Facebook. Dia importante do meu filho. Pai orgulhoso. Família para sempre. Quando o bartender perguntou sobre uma conta de bar não paga de $400, Tom de repente recebeu uma ligação de trabalho e desapareceu no estacionamento. Eli teve que pagar ele mesmo. Menos de 2 horas depois, Tom deu um tapinha no ombro de Eli, entregou-lhe $50 para a lua de mel e foi embora. 2 semanas depois a realidade chegou. Eli e Hannah se mudaram para um pequeno apartamento, o único que podiam pagar. As contas se acumularam rápido, aluguel, cartões de crédito, luz, tudo. Eli ainda não tinha encontrado emprego. Passava a maior parte do tempo andando pelo apartamento, irritado e amargo. Isso é tudo culpa do Jack, ele explodiu uma noite. Se ele não tivesse desistido, estaríamos bem. Hannah não deixou passar. Não, Eli, Jack te ofereceu um nome, um negócio e um futuro e você jogou tudo fora. Eli lançou um olhar para ela. Você deveria ficar do meu lado. Eu fico, ela disse, mas você precisa crescer. Você tratou ele como lixo e agora está surpreso que existem consequências. Ele saiu batendo a porta e não voltou por horas.
Alguns dias depois, enquanto Eli estava fora, Hannah usou o laptop dele para se candidatar a empregos e encontrou o grupo de conversa antigo, o mesmo que eu tinha visto. Ela leu tudo. Cortador de grama glorificado, preso ao Jack para sempre, isso é o que pais fazem. Ela também encontrou mensagens que nunca tinha visto antes, Eli zombando da família dela, reclamando que o casamento não era o que eu queria e chamando ela de entediante demais. Durante 2 meses após o casamento ela tentou fazer dar certo, mas toda vez ele culpava Jack em vez de assumir responsabilidade, toda vez ele reclamava ao invés de colocar a vida nos trilhos. Ela viu cada vez mais claramente quem ela tinha casado. Finalmente ela sentou com ele. Eu não posso fazer isso, ela disse. O que você está falando? Ele perguntou. Eu li as mensagens, ela disse, todas elas. Você mentiu sobre o Jack, você disse que ele era controlador, que ele te afastou. Ele te ofereceu tudo e você cuspiu nisso, e você também falou mal da minha família. Isso era só desabafo, ele disse. Não, ela respondeu, isso é quem você é e eu terminei de fingir que não vejo. Ela tirou a aliança, deixou no balcão e saiu. Depois disso tudo desmoronou rápido. Ele largou a pós-graduação porque não podia pagar a mensalidade sem minha ajuda. Ele conseguiu um emprego tirando pratos em um restaurante por $12 a hora mais gorjetas, metade disso ia direto para a dívida dos cartões. Mudou-se para um estúdio com um colchão no chão e uma pia de cozinha vazando. Começou a aparecer nos meus locais de trabalho, às vezes só ficava parado na beira do terreno esperando eu chegar perto. Eu não chegava. Outras vezes tentava falar com a equipe. Eu já tinha dito a eles o que fazer. Eles o dispensavam sempre. O chefe disse que você não é bem-vindo aqui. Ele ligou, mandou mensagens, e-mails. Eu bloqueei tudo. A vida de Laura também começou a desmoronar. Ela perdeu o emprego no consultório odontológico. O gerente disse que não queria drama no local de trabalho depois que a história se espalhou online. Sem aquela renda ela não conseguiu manter a casa. Foi vendida rápido e ela se mudou para um pequeno apartamento de 2 quartos com Eli. O relacionamento deles ficou tenso. Laura me culpava, Eli se culpava, e eles brigavam o tempo todo. Tom tinha sumido de novo, sem mensagens, sem ligações, nada. Enquanto isso minha vida parecia muito diferente. Callahan de Sons explodiu com novos negócios. As pessoas respeitavam a forma como eu lidava com tudo, firme, direto, sem drama. Consegui 3 contratos com associações de moradores, um acordo com um clube de campo e um grande trabalho em um campus comercial. Contratei 4 novos membros para a equipe e promovi Caleb a gerente de operações com um salário de $70 mil e benefícios completos. Ele lidava com clientes como um profissional e tratava a empresa como se fosse dele. Comprei uma cabana nos Poconos, 3 quartos, vista para o lago, manhãs tranquilas. Na maioria dos fins de semana eu ia para lá depois do trabalho e apenas sentava na varanda com uma xícara de café observando a água. Era a primeira vez em anos que eu sentia paz. Uma noite Caleb e sua namorada vieram para um churrasco. Estávamos grelhando hambúrgueres no deck rindo sobre um serviço de irrigação quebrado daquela semana. Chefe, disse Caleb, eu nunca pensei que teria uma casa, você me mostrou como construir um futuro, você mudou minha vida. Você fez o trabalho, eu disse, eu só te dei a chance. Alguns dias depois Frank me contou que tinha visto Eli no supermercado. Ele parecia abatido, magro, cansado, acabado. Você já pensou em procurar ele? Não, eu disse. Bom, respondeu Frank, ele fez a escolha dele. Naquela semana um e-mail passou pelo meu filtro de spam. Era de Eli, por favor fale comigo. Eu fiquei olhando para a mensagem por alguns segundos e a apaguei sem abrir. As pessoas diziam que eu os abandonei. A verdade é que eu finalmente estava cuidando de mim mesmo, e sem eu segurando tudo, o mundo deles desmoronou, exatamente como eu sabia que aconteceria. 3 anos se passaram. Eu tinha 49 anos agora e a vida estava estável, não empolgante, não dramática, apenas sólida. Callahan de Sons tinha crescido para algo de que eu podia me orgulhar, 15 funcionários, $1.200.000 em receita anual e contratos com tudo, desde associações de moradores até parques corporativos. Caleb havia comprado sua primeira casa e eu coassinei a hipoteca para ajudá-lo. O garoto mereceu. Até fomos destaque em uma revista de negócios local, da terra ao sucesso, como uma pequena equipe de jardinagem virou a empresa preferida da região. Enquanto isso Laura e Eli ainda estavam presos no mesmo lugar. Eles dividiam um pequeno apartamento e trabalhavam em empregos de varejo.
Tom havia sumido completamente outra vez. Era como se o homem que ele não queria pagar tivesse apagado ele. Então, uma manhã, Frank me enviou um link. Você vai querer ver isso. Era um vídeo que Laura tinha postado no Facebook. Ela chorava com uma apresentação de fotos antigas minhas com Eli brincando no quintal e em jogos de beisebol. Este homem criou meu filho por 12 anos, ela dizia entre lágrimas, e então ele nos abandonou quando mais precisávamos. Ele foi um pai até que não pudemos pagar de volta. Agora estamos lutando e ele nem responde nossas ligações. Ela colocou um GoFundMe no final. Viralizou, 50.000 visualizações em 2 dias. Os comentários eram brutais. Que tipo de homem abandona seu filho? Você é sem coração. Uma vez pai, sempre pai. Eu não respondi, ainda não. Frank ligou. Você vai deixar eles te arrastarem assim? Deixar, eu disse. Eles vão se enterrar sozinhos. 48 horas depois eu postei meu próprio vídeo. Sem lágrimas, sem teatro, só eu na minha mesa da cozinha com uma pilha de papéis. Meu nome é Jack Callahan, eu disse, você provavelmente viu o vídeo da Laura. Aqui está o que ela não mencionou. Levantei extratos bancários. Isto é 12 anos de despesas, mensalidades, seguro, aparelho ortodôntico, carro, custos de vida, mais de 150 mil dólares. Mostrei os papéis de adoção. Eu tentei fazer do Eli meu filho legalmente. Ele disse não porque o pai biológico não queria que ele aceitasse. Depois o contrato de sociedade. Eu ofereci a ele 30% da empresa que construí do zero. Ele rejeitou isso também. Em seguida vieram as capturas do grupo de conversa, cortador de grama glorificado, preso ao Jack para sempre, isso é o que pais fazem. E finalmente um correio de voz de Eli quando tinha 17 anos. Oi Jack, preciso de 200 dólares para o fim de semana, eu sei que você vai me dar, você sempre dá. Minha frase final foi simples, eu não o abandonei, ele me disse que eu não era o pai dele, então parei de fingir que era. Espalhou mais rápido que o vídeo da Laura. Os comentários mudaram da noite para o dia. As pessoas denunciaram o GoFundMe até ele ser removido. Laura pagou o post, mas localmente o estrago estava feito. Ela perdeu o emprego no varejo. Os clientes de Eli começaram a pedir para mudar de atendente. Meu superintendente escolar ligou, nós respeitamos um homem que mantém seus princípios. 6 escolas, 200 mil dólares por ano. Um mês depois fui convidado para um leilão beneficente para uma reforma de parque para a qual eu havia doado trabalho de paisagismo. Mais de 200 pessoas compareceram. No meio do evento eu os vi, Laura e Eli vindo em direção à minha mesa. Jack, disse Laura alto o bastante para todos ouvirem, precisamos conversar. Não, não precisamos, eu respondi calmo como sempre. Você nos deve, ela gritou. Você não pode simplesmente se afastar da família. Eu me levantei e me dirigi à multidão. Para quem está se perguntando, eu dei tudo a Laura e Eli. Uma casa, um futuro, 12 anos aparecendo. Ele me disse que eu não era o pai real, então eu fui embora. Foi isso que ele quis. Alguém perto do palco aplaudiu, depois outro. O rosto de Laura se desfez. Eli deu um passo à frente. Jack, pai, me desculpa. Eu estava errado, fui estúpido, eu não entendia. Você tinha 21 anos quando rejeitou a adoção, eu disse. Você tinha 21 quando destruiu meu negócio. Isso não era um garoto cometendo erros, era um homem tomando decisões. Por favor, ele disse baixinho. Eu te perdoo, eu disse, mas perdão não significa que você volta para minha vida. Você fez sua escolha, viva com ela. Virei e fui embora. As pessoas abriram caminho enquanto eu passava, algumas até aplaudiram de novo. Eu não olhei para trás. 2 semanas depois chegou uma carta na cabana, 3 páginas escritas à mão. Eli pedia desculpas por tudo, pela forma como me tratou, por deixar a atenção de Tom confundir seu julgamento, por desperdiçar o que ofereci. Ele disse que estava em terapia, trabalhando em 2 empregos, tentando se reconstruir. Não pediu dinheiro, só pediu se poderíamos conversar algum dia. Li 2 vezes, dobrei e coloquei em uma gaveta. Uma tarde, alguns meses depois, parei em um sinal vermelho no centro. Olhei para a direita e vi Eli pela janela do restaurante. Ele estava limpando mesas, mangas arregaçadas, rosto cansado. Nossos olhos se encontraram por alguns segundos. Ele congelou como se quisesse sair. Eu dei um pequeno aceno.
O sinal ficou verde e eu segui em frente. Eu não fechei aquela porta por ódio. Fechei porque a paz estava do outro lado. Eli achou que eu o abandonei. A verdade é que eu finalmente parei de me abandonar. Algumas pessoas passam a vida correndo atrás do que perderam. Eu construí algo melhor. Ele fez a escolha dele. Eu fiz a minha. E eu não me arrependo da minha.